Então, oi, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar início ao segundo encontro da série de seminários, um mapa dos desafios para o estado de São Paulo. Queria agradecer desde já a presença de vocês que estão aqui com a gente hoje e também a presença de todo mundo que participou do primeiro encontro, que estreou essa série de seminários na última terça-feira, de 9 de fevereiro, com a Ana Cláudia Teixeira, falando sobre a gestão participativa, e o Jorge Abraão, que versou sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Para quem não pôde assistir, o vídeo ficou salvo aqui na página da Ação Educativa. Mas hoje a gente recebe a Débora Dias e o Oded Grajew para ter uma conversa sobre esse tema super essencial, que é a desigualdade. Queria também fazer um agradecimento super especial a vocês dois que estão aqui hoje. A gente sabe que a agenda está super complicada, né? Obrigada por ter aceitado o nosso convite e por compartilhar também a rica experiência de vocês com a gente hoje. Sei que vocês dois têm uma história de vida muito rica, então hoje a gente recebe a Débora Dias, que é da Uniafro, tem 22 anos, é uma mulher negra, lésbica e periférica. Ela é estudante de Ciências Sociais na Unifesp, militante da Uniafro Brasil, artista e pesquisadora da coletiva Emana e co-vereadora na mandata coletiva Quilombo Periférico. E o Oded, ele é um colega aqui do Coletivo 660, conselheiro e fundador da Rede Nossa São Paulo e do programa Cidades Sustentáveis. Ele é presidente emérito e integrante do Conselho Deliberativo do Instituto Eto, sócio fundador do movimento Todos pela Educação, um dos idealizadores do Fórum Social Mundial, membro fundador do Pensamento Nacional de Bases Empresariais, fundador e ex-presidente da Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente, e conselheiro da Oxfam Brasil. Então a gente está aqui hoje para debater o tema das desigualdades, e essa série de seminários é parte de um projeto em convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, que é um projeto de emenda parlamentar indicado pelo gabinete da deputada Isa Pena, chamado Inovação, Desenvolvimento e Resiliência nas Políticas Públicas em São Paulo, um mapa para os desafios entre 2020 e 2030. Esse projeto está sendo desenvolvido pelo Coletivo 660, representado pela Ação Educativa. Então, a gente está aqui hoje nesse segundo encontro dos seminários. Nós teremos 6 seminários no total, eles irão até o dia 4 de março, e vocês são sempre bem-vindos para participar conosco, sempre às 15 horas, nas terças e quintas-feiras. Vamos começar hoje, então, com a Débora. Queria te convidar, então. Débora, por favor, pode abrir seu microfone, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde aos companheiros, né? Boa tarde e agradecimento à Ação Educativa, né, e o Coletivo 660 por reunir, né, e poder discutir ações práticas, né, para o Estado de São Paulo, e a gente pensar juntos, né, formulações que possam fazer com que as desigualdades, né, sejam ceifadas no nosso Estado, e que isso sirva também para a gente fortalecer todo o nosso país. Bom, né, a Jana já começou me apresentando, eu sou Débora Dias, sou vereadora da mandata Quilombo Periférico, militante do movimento negro, mais especificamente da Uniafro Brasil, que compõe a Coalizão Negra por Direitos, e eu não poderia começar a fazer a minha fala de hoje se não falar do ato simbólico e expressivo que está acontecendo em todo o país, puxado pela Coalizão Negra por Direito, em mais de 18 capitais, né, reivindicando a permanência do auxílio emergencial e também, né, que haja vacina para todos. Nós estamos num processo muito duro, enfrentando a pandemia de maneira drástica, inclusive com números de mortalidades que remetem ao começo da pandemia. Então, num seminário em que a gente vai discutir desigualdades, não tem como que a gente não começar a nossa discussão chamando atenção para essas vidas que estão sendo perdidas. Antes, né, nos territórios periféricos, é muito importante lembrar que antes de chegar o vírus, a fome, o desemprego chegou primeiro, né? As dificuldades financeiras que já estavam instaladas pelas estruturas em que a gente vivencia, racista, homofóbica, LGBTQIA+, fóbica, né, machista, e todo esse contexto de opressão que já vivenciava os territórios periféricos, tem um agravamento, né? E a fome, ela chega primeiro que o vírus dentro da periferia. No entanto, né, a gente, sabendo que quem estava principalmente sendo afetado diretamente pela doença no começo da pandemia, que eram as classes mais abastadas, que vinham das suas viagens, a gente teve sérias medidas de restrição, né,
para o processo. No entanto, conforme o vírus subiu o elevador social e desceu o elevador de serviço, as coisas foram flexibilizadas. E é muito assustador que, ainda vendo o contingente de morte que nós estamos vivenciando hoje, né, a Quebrada nunca pôde fazer quarentena, nunca teve acesso a home office, nunca teve acesso, né, de fato, a políticas que, na sua integralidade, pudesse atender às necessidades reais, né, e o auxílio emergencial era uma das fontes que auxiliou, né, e que, através de muita luta dos movimentos, foi para o valor de R$600, é muito importante dizer isso, o valor de R$600 foi um processo de luta, e não um processo dado, né, pelo governo federal, foi um processo de luta, garantiu condições mínimas de sobrevivência, né? Acho que é importante dizer, eu queria começar também trazendo um dado muito importante feito da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né? A partir da PNADES contínua, que diz que no mês de janeiro, 12,8% dos brasileiros passaram a viver com menos de 246 ao mês, né? O que é R$ 8,20 no dia. Né? Isso é calculado linha da pobreza extrema. Então, a gente chegou num grau em que não estamos num cenário de pobreza, mas de miserabilidade, né? Como um ser humano dentro de um território periférico, né? E a gente precisa fazer, e quando a gente está falando de territórios periféricos, que são os que mais sentem o processo das desigualdades estruturais, né, que consolidam esse país, nós estamos falando majoritariamente de famílias chefiadas por mulheres e mulheres negras. Mulheres negras que, né, são arreio, sustento de família e que não tiveram, como sempre, a oportunidade de fazer home office, porque majoritariamente elas estão nos subempregos, nos serviços de limpeza, que são tão essenciais quanto, mas que não tiveram um olhar cuidadoso na hora da gente pensar a pandemia, né? Onde que, eu acho que um quadro muito importante é que a primeira morte por Covid no Rio de Janeiro foi de uma mulher negra idosa que estava cuidando da sua patroa que tinha recentemente chegado de uma viagem da Itália. Quando a gente olha para esse cenário, a primeira pessoa que morreu de Covid no extremo leste, na cidade de Tiradentes, foi um homem negro, segurança de um hospital, né, de um hospital de boy rico, e ele foi segurar uma senhora, né, rica, que não queria ficar no hospital e que ela estava detectada por Covid e foi contaminado e veio a falecer. Então, as mortes, né, e esse processo de extrema pobreza, ele tem endereço, ele tem cor, né, ele se materializa majoritariamente nas corpas de mulheres pretas que são arreios de família. Então, quando a gente for pensar em um real combate, né, o que vai ser desses próximos 10 anos no estado de São Paulo, todas essas nuances, elas precisam ser consideradas de maneira assídua para a gente implementar políticas públicas que consigam contemplar, de fato, essas pessoas, né? Eu acho que a gente teve uma série de medidas que foram colocadas pelo governo federal, pelo governo estadual e também pelo município, né? Eu acho que hoje a minha maior propriedade é falar das discussões que estão aqui acerca do município. Uma série de medidas, mas elas não tiveram a consulta, né, e um olhar cuidadoso para as nuances da periferia, né? Quando a gente está falando que para a Quebrada não teve acesso ao home office, ou, né, quando a gente está falando de uma pandemia, de um vírus real, em que a gente precisa ter distanciamento e não considerar que dentro do território periférico existem pessoas que estão vivendo 7 pessoas dentro de um cômodo, você não está compreendendo o processo. Quando a gente está vendendo o milagre da educação à distância, dizendo o quanto isso é legal e importante, que as crianças tiveram conteúdo e que tablets iriam chegar
dentro da rede e as crianças e as famílias teriam acesso a isso, a gente está desconsiderando que não existe acesso democrático à internet dentro dos territórios periféricos. A gente está, o debate aqui, né, e a gente enfrentou, estamos, né, outra coisa que é importante lembrar que a rede municipal e estadual do estado de São Paulo, do município de São Paulo, está em greve pela vida das nossas famílias, dos profissionais de educação, né? Esse movimento grevista que é extremamente importante, porque quando a gente está falando de uma escola, principalmente da escola pública, é uma escola que, por exemplo, teve as suas funcionárias, né, da limpeza demitidas em massa durante a pandemia. E agora, neste momento de calamidade, né, a solução que é vendida para as nossas famílias é de que irá ter uma contratação de 5 mil mães trabalhadoras do território, expondo essas próprias mães e as crianças e toda a comunidade escolar à exposição do vírus. Então, é muito importante a gente se atentar nessas manobras, porque você demite essas trabalhadoras para que elas, bem no momento da pandemia, e aí depois você consegue, a partir dessa reforma trabalhista e contratos provisórios, contratá-las a um preço menor e sobre um sistema sem garantia de direitos para essas trabalhadoras. Então, são manobras muito ardilosas que esse Estado, né, é bem típico do neoliberalismo, né? Você cria um problema e vende uma solução em cima desse problema. Então, é muito importante a gente se atentar a essas medidas que vêm acontecendo como supostos milagres, né, em relação ao processo da pandemia, né? Então, voltar às aulas nesse momento onde não há garantia de vacina para todos, né? A gente não está reivindicando a um grupo específico, mas se for voltar às aulas é um serviço essencial, então também é essencial que os profissionais de educação, os trabalhadores, inclusive os trabalhadores terceirizados do TEG, né, aqui no município, né, que é o transporte gratuito escolar, os trabalhadores da limpeza, da cozinha, também sejam vacinados, né? Considerando a proteção dessas famílias, considerando a proteção de toda a comunidade escolar, de todos os educandos, né? A gente tem garantia apenas com a vacinação e, né, de maneira objetiva, né, o dado que eu trago no primeiro momento para a gente pensar o quanto a gente está agora, existe um percentual muito considerado de famílias na linha, né, da extrema pobreza, da miserabilidade, é dizer que não tem condições da gente terminar o auxílio emergencial, ele precisa permanecer no valor de R$600, né? A gente, recentemente, houve a votação aqui na Câmara Municipal de São Paulo para a continuidade do auxílio emergencial e, vergonhosamente, né, foi votado para R$100, né? Toda a bancada de esquerda da Câmara fez oposição a esse valor, no entanto, R$100. O que uma mãe preta, empregada, doméstica, diarista, trabalhadora de serviço terceirizado consegue fazer com R$100? É impossível. E eu falo de um lugar muito específico, porque sou filha de uma mulher que foi empregada doméstica, e que foi empregada doméstica durante um processo em que ainda não havia direitos trabalhistas para mulheres empregadas domésticas, né? E desse processo, minha avó também era uma mulher empregada doméstica, e deste processo, o que eu tenho notícia de minha bisavó é que também ela era uma mulher que trabalhava com serviços de limpeza. Então, isso, infelizmente, ainda também é um ciclo muito demarcado racialmente para as mulheres negras do lugar onde nós estamos ocupando hoje ainda nos processos dessa sociedade e dessa estrutura racista, né? Este ciclo, ele só se rompeu na minha vida porque eu fui fruto de um projeto coletivo muito antes de saber o que isso significava, que é, por exemplo, o movimento de educação popular, né, como a Uniafro Brasil, que estavam dentro dos territórios, né? O trabalho de base que diariamente é fomentado
pelo movimento de periferia e pelo movimento negro dentro desse país, que tem um projeto político de vida, de bem viver, como nós gritamos na Marcha das Mulheres Negras, de bem viver para essa cidade, para esse país, né? E é muito importante também, a partir dessa conjuntura, entender, né, a importância da gente ter eleito mandatos do movimento negros e mandatos imbatíveis dentro, né, da Câmara Municipal, né? Apesar da gente ter tido alguns grandes desapontamentos, tanto aqui no município de São Paulo, mas principalmente no que diz ao executivo, né? E o executivo aqui da nossa cidade, inclusive, é um executivo que, antes de acabar o processo dos regimentos internos do ano passado, fez questão de votar o aumento do seu salário e o aumento dos seus secretários. E a gente tem a vergonha de votar R$100 para o auxílio emergencial da população preta da classe trabalhadora dessa cidade. Então, é vergonhoso, né, esse processo. No entanto, em contramão disso, em contrapartida disso, a gente tem os trabalhos de base e o movimento negro e periférico articulando o projeto de vida nos seus territórios, a partir da educação, a partir da arte, a partir da cultura, né, acessando, mesmo que com muito sacrifício, políticas públicas, né, importantíssimas, né. Então, essa também é uma das nossas grandes tarefas hoje aqui, né. Seria muito incrível se a gente tivesse aqui numa discussão de avanço e de luta, mas a gente está lutando para garantir o mínimo. E isso é um processo muito triste de quando o movimento se torna política institucional, né? Aqui na instituição é muito triste a gente ter que lutar para garantir o mínimo, né? Ao invés de a gente propõe soluções, questões que são importantes e imbatíveis, mas ao mesmo tempo a gente está tendo que lutar para garantir o mínimo, né? O auxílio, como o auxílio emergencial e, né, reivindicar clareza no que será, né, o processo de vacinação. É muito triste uma população que não tem objetividade de saber, né, que não sai dessa agonia de saber quando ela vai ser imunizada, que não sai dessa agonia de saber se ela realmente está inclusa dentro desse plano. Para quem é esse plano, né? Fora os casos devastadores e muito tristes de fura-fila, de compra de vacina, de sumiço de vacina, né? Isso mostra, né, que o quanto a gente tem muitos buracos ainda para mexer nesse processo, né? E que a gente vai fazer a resistência, né? Está hoje dentro de um mandato coletivo no território, né? Continuo sendo parte ainda de um território periférico, né? Eu sou moradora do território de Sapopemba, né, que é leste da cidade de São Paulo, também um dos bairros com maior índice de vulnerabilidade e que também, e não coincidentemente, no processo de pandemia, foi um dos territórios com maior número de mortes por Covid-19. Então, quando você observa esses dados, eles se entrelaçam. Aonde há maior índice de vulnerabilidade, também há o maior índice de contaminação, porque os protocolos, né, que eles organizam, sem considerar todas as nuances da quebrada, da periferia, os protocolos que eles organizam não conseguem chegar com efetividade na periferia. E isso é muito triste. Não que os protocolos não sejam necessários, tem que usar máscara, tem que evitar aglomeração, mas é muito difícil você conversar com um trabalhador da quebrada que de segunda a sexta-feira pega o ônibus nas condições que a gente pega para chegar nos territórios centrais, né, no centro expandido, aonde há a maior concentração de empregos, e dizer para aquela pessoa que é muito ruim quando ela está na casa dela tomando uma cerveja. É difícil você fazer isso. Não que não seja necessário a gente trazer a discussão e educação popular para a nossa população, mas há muita dificuldade nesses contra-argumentos, né? E a gente faz, enquanto movimento de base, a gente, por exemplo, a Uniafro, é importante dizer, ações práticas, né?
respostas rápidas que o movimento negro, em contrapartida desse governo, não considerar as nuances da periferia. Quem está na base, quem está no movimento de base, sabe quais são essas nuances. A Uniafro Brasil, por exemplo, teve medidas, né, emergenciais para fazer a acolhida do nosso povo dentro do território. Então, imediatamente, a gente lançou uma campanha, né, de arrecadação para conseguir levar alimentos para esses territórios. A Uniafro hoje tem aproximadamente 35 núcleos espalhados pela cidade de São Paulo, pelo interior e no Rio de Janeiro. Todos esses núcleos receberam auxílio de alimentação para as famílias, tanto que dos alunos que estavam matriculados no cursinho, mas também expandido para atendimento do território. A outra medida emergencial e muito importante construída pela Uniafro foi o projeto Agentes Populares de Saúde. Esse projeto ele tinha como objetivo forjar os moradores dos territórios para se fortalecer e se proteger no processo do Covid-19, né? Além da gente conseguir fazer essa parceria com o território, onde a gente acompanhava, monitorava casos por telemedicina, fazendo com que subsídios como cesta básica, oxímetro, aparelho de pressão, termômetro, atendimento psicológico chegasse nos moradores dos territórios que estavam com o Covid-19. Isso tudo se colocando como um grande e braço parceiro do SUS, que a gente sabe que como é precário dentro do nosso território e que às vezes não consegue ofertar um oxímetro, que é um aparelho que para uma pessoa que tem comorbidades, como pressão alta, diabetes, que majoritariamente também é importante lembrar que acomete a população negra e periférica, não consegue acessar. Então, o projeto une forças com parceiros para poder fomentar isso e fazer com que isso chegasse nos territórios. A gente conseguiu, fora as outras campanhas que a Uniafro conseguiu desenvolver no processo de pandemia. A gente teve o processo que foi organizado pela Frente de Cursinhos Populares, e a Uniafro participou, que era o 4G para estudar. Então, a gente conseguiu arrecadar grana para fazer com que a internet tivesse chegado nos celulares dos alunos e eles pudessem tanto assistir às aulas da escola, mas também conseguisse participar das atividades do cursinho, né? A ideia do cursinho, a gente sabe que os anos letivos, eles se recuperam. Mas, eita, gente, meu celular está caído. O ano letivo, ele se recupera, no entanto, as vidas não. Mas, para nós, era importante manter e fomentar esse diálogo com os nossos alunos, para que eles não perdessem justamente os sonhos, né? Que a juventude, né, e os nossos alunos mais velhos também, que procuram um cursinho nesse momento de conseguir se fortalecer e prestar o Enem, e conseguir desenvolver conseguir o seu certificado de terminar o ensino médio, não perdessem os sonhos. Então, teve o 4G para estudar, apostilas com exercícios chegaram nas casas dos nossos educandos. A gente conseguiu também fazer, majoritariamente no território do Jardim Miriam, e comandado pelo núcleo da Uniafro, do Pagode da Disciplina, e também no Núcleo Luz, que é um núcleo que especificamente trabalha com população de rua e pessoas LGBTs aqui no centro, entregasse marmitas diariamente para as famílias. Lá no Jardim Miriam, todas as famílias ali do território, e aqui no Núcleo Luz a gente fez um trabalho efetivo na Cracolândia e atendendo população LGBT e população de rua. Né? Lá em São José também a gente fez a ducha solidária, que era uma ducha que circulou pelos territórios para poder fortalecer as pessoas em situação de rua, para que elas possam se higienizar. Então foram uma série de ações que elas de fato conseguem atender as nuances da periferia, porque é quem estava na base que observa e traz esse debate com qualidade. Então, hoje, um dos nossos papéis, assim, enquanto quilombo periférico, e outros mandatos que a gente sabe que são combativos e que vêm com esse lastro no movimento negro, com esse lastro no movimento de base, é justamente trazer aqui para a Câmara, é justamente trazer, né,
enfim, para todas as instâncias, um debate qualitativo sobre as nuances da periferia e como, de fato, a gente consegue construir política pública que atenda, né, a nossa população. Né? Enfim, hoje, como eu disse, o ato da coalizão negra, muito simbólico, né? A gente gritava, foi na Avenida Paulista, em frente ao Banco Central, e a gente gritava com muita força, tem gente com fome, né? Recitando o saudoso Solano Trindade. Porque realmente a gente tem gente com fome, gente que não consegue se organizar, porque a estrutura desse país construiu amarras muito bem fincadas e que todos os dias são fomentadas por essa política neoliberal de matar, encarcerar, menosprezar toda a contribuição que o povo preto e periférico fez para a história desse país. No entanto, né, a gente morreu aí a rodo e há muito tempo, estamos morrendo nessa pandemia, mas, né, eles matam Marielle e fazem surgir mais outras tantas de nós, mulheres pretas, povo preto unido, povo preto forte, que não teme a luta, que não teme a morte, e que segue fazendo resistência nesse país, e concretamente propondo projeto de política pública, né, o Quilombo Periférico, né, já protocolou, por exemplo, requerimentos pedindo explicação, né, ao nosso secretário de saúde para com o que é a situação da vacina para os nossos educadores, né, os nossos profissionais de educação, na verdade, toda a classe trabalhadora da educação, ao mesmo tempo, né, a classe trabalhadora da saúde, porque a prioridade eram os profissionais de saúde, mas que profissionais são esses? São agentes comunitários de saúde que estão circulando pelo território? São os profissionais da limpeza, dos hospitais, das UBSs? São essas pessoas que estão também incluídas dentro desse plano de vacinação? Então, a gente também procura explicações sobre esse processo, né? Sobre os fechamentos de pronto atendimentos em territórios periféricos, né? Hospital Vila Alpina, no meu território de Sapopemba, que eu venho acompanhando o processo junto com outros companheiros parlamentares, mas também outros hospitais na Zona Sul, se eu não me engano, o Hospital do Capão, o Hospital Cachoeirinha, que são hospitais que estão tendo os seus prontos-socorros ameaçados de fechar. Só que para dar vazão a leitos de Covid. Só que quando você analisa essa problemática, você vai ver que, assim, na verdade, pronto-socorro para essas OSs é problema, porque ela não ganha por leito, ela não ganha por atendimento. Mas quando você tem leitos de Covid dentro do seu hospital, você ganha por atendimento, né? Então, por exemplo, no território de Sapopemba, só para te avisar, mais 2 minutinhos, tá? Perfeito, não, eu já estou finalizando. No território de Sapopemba, por exemplo, o Hospital do Vila Alpina é um hospital que contempla os prontos atendimentos, o único hospital que faz acolhida de pronto atendimento para o território. Você fechando esse hospital, você sobrecarrega um outro que tem menor estrutura e que também atende outro bairro. E aí você colapsa o processo. A gente precisa se há necessidade reais de leitos, então a gente precisa pensar de novo na montagem de hospitais de campanha e não do fechamento de hospitais de pronto atendimento. Bom, eu finalizo a minha contribuição agradecendo a ação educativa pela iniciativa e ao coletivo também, 660, pelas iniciativas desses seminários. Prometo acompanhar. Peço desculpa por não poder ficar para o próximo debate, a continuidade do debate, né, mas dizer que mediante a todos os processos de desigualdades que a gente vem vivenciando, a gente tem muita resistência nos movimentos de base, no movimento negro, no movimento periférico, e que fique, né, o apelo para que cada vez mais a gente consiga acessar os lugares da política institucional e possa também continuar fazendo esse embate qualitativo dentro dessas casas que são historicamente e estruturalmente racistas e que não sabem receber nossas cotas. No entanto, estaremos aqui ocupando e fazendo a resistência. Gratidão. Débora, muito, muito obrigada pela sua fala. Acho que realmente, nessa época que a gente está vivendo hoje, as desigualdades ficam muito mais exacerbadas mesmo, né?
Antes de você ir, queria saber de você se você teria tempo para uma perguntinha ou um comentário. Me perguntaram aqui nas mensagens. Posso sim. Eu passo a palavra então para o Sérgio. Você tem uma pergunta, Sérgio? Eu queria que você comentasse, Débora, parabéns, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você comentasse um pouco mais essa relação entre política institucional e a tua militância no movimento. Você fala muito dos limites da política institucional. O quanto o movimento é um elemento fundamental para o exercício da política institucional, como pressão ou como presença, como é muito recente a tua presença no institucional, como é que você está se sentindo, como é que você... E você que vem da militância, né, como é que você faz essa ligação entre as duas? Perfeito. Bom, a primeira coisa a dizer, Sérgio, obrigada pela pergunta e por perguntar como a gente vem reverberando esse processo, mas assim, de maneira muito direta. Esse espaço, ele não foi feito para nossas corpas, e muito menos para os embates que a gente faz dentro, porque assim, eu percebo que dentro da militância, dentro da construção do trabalho de base, como o movimento de educação popular faz dentro das quebradas, e aí a gente chega com as demandas reais e apuradas do território, quando a gente vem fazer esse embate aqui, é muito assustador. As próprias candidaturas, né, e agora mandatos coletivos, causam muito burburinho e muito medo dentro dessas câmaras, né, justamente por eles não estarem habituados a uma construção que de fato seja coletiva na sua efetividade. Né? Então, um passo até antes das nossas discussões é quando a gente chega aqui enquanto mandato coletivo, a gente se depara por todo um juridiquês e todo um processo institucional que não consegue entrar na cabeça que a legitimidade sobre esse formato de construção de política dentro dessa cidade foi efetivado nas urnas. Né? O Quilombo Periférico, por exemplo, com 22.270 votos. Então, 22 mil votos é muito expressivo. As companheiras também da bancada feminista com 46 mil votos. Então, é importante dizer que esse modelo ele existe e ele foi legitimado nas urnas. Num segundo momento, os impasses sobre quando a gente traz recorte de raça, recorte de gênero, recorte sobre a construção dessas corpas LGBTQIA+, quando a gente traz um embate sobre o que é a situação da extrema pobreza, a discussão é completamente distorcida, e a todo momento a gente precisa fazer a resistência, né, e simular, né, uma coisa também que eles se surpreendem muito, é quando o movimento, ele chega com argumento, com dado e consegue comprovar. Eles acham que o movimento não consegue articular e ter subsídio para a política pública, e é aí que eles se enganam. Né, porque aí o movimento ele vem forte e vem justamente trazendo esse embasamento qualitativamente, com as nuances dos territórios, né, porque a gente vivencia, constrói a política lá, constrói o movimento lá, na quebrada, né, junto com a juventude, junto com os nossos mais velhos, dentro dos territórios, e aí a gente traz corpos, né, o que diz respeito à subjetividade, os nossos cabelos, a nossa corpo, a nossa pele, o nosso modo de existir, que está muito ligado nesses corpos pretos em diáspora, né, que traz outras questões, inclusive de maneiras de ocupar esse espaço, e depois traz a objetividade, que é trazer soluções que há muito tempo vêm sido construídas pelo movimento negro e periférico dentro da história desse país, e mostra, né, porque, como eu disse, o movimento negro, ele não tem projeto político para pessoas pretas, ele tem projeto político para o país. Né, a frase que a gente conhece muito da Angela Davis, quando ela diz, né, que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, é justamente porque quando a gente atua de maneira efetiva dentro da base, que são essas mulheres majoritariamente negras e pessoas trans, quando você consegue fomentar
políticas públicas que conseguem fazer com que essas pessoas tenham acessos à educação de qualidade, a transporte, a bem viver, né, o que a Marcha das Mulheres Negras constrói, a ideia, né, de as nossas mais velhas pretas traz uma vivência de bem viver. Nós queremos estar vivas, né, não tem ninguém aqui querendo ser Martin, morrer para poder fazer história. Pelo contrário, a gente está aqui para construir um debate de qualidade, um debate democrático, né, que almeja esse lugar de bem viver para o povo preto, para a classe trabalhadora, dentro dos territórios periféricos. E isso faz, de maneira objetiva, mudar toda a economia desse país, né? Então, é importante dizer isso. Então, o que a gente sente é que nossos corpos e nossas construções não foram feitas para os debates que eram feitos nessas casas. Claro, não podemos esquecer de também outros mandatos que vieram antes de nós, que também foram muito combativos, que também foram resistência, né, e que abriram, né, caminhos para que hoje a gente estivesse aqui. Então, a gente reconhece isso de maneira muito assídua. E estamos ocupando o nosso corpo enquanto juventude, né? Para mim, as pessoas costumam me perguntar por que eu, uma copa de 22 anos, que ainda está estudando, decide fazer o processo da política institucional, né? Além de construir a militância no território. E isso é sobre vida. Se a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, então diretamente a minha vida está colocada à disposição desse Estado genocida e racista. E se eu também não for parte importante da construção e de fomentação do debate para que a juventude negra esteja viva, é muito difícil outras pessoas pautarem esse processo. Então também tem a ver com as nossas vidas estar nesse lugar. Tem a ver, assim, diretamente com a vida, né, do povo preto, que somos nós, que somos moradores também da periferia. É muito triste, né, só para finalizar, um dado que a gente vem falando muito, uma das grandes justificativas, por exemplo, da reforma do sistema de aposentadoria no Brasil é que a gente estava tendo mais longevidade de vida, né, e por isso o sistema não ia conseguir sustentar esse processo. No entanto, quando a gente vai olhar os dados da quebrada, a gente percebe que uma pessoa, por exemplo, que vive em Cidade Tiradentes, extremo leste, onde até a companheira Elaine Mineiro, também uma das co-vereadoras da Mandato Quilombo Periférico, vive, e tem uma diferença a menos de 23 anos de uma pessoa que mora em Moema, de vida. Então, esses dados são objetivos, e quando a gente traz isso aqui para o debate, para poder pensar uma política pública que de fato vai ser efetiva dentro dos territórios, vem esse estranhamento, vem esse choque, né? Eles adoram colocar nossa militância e reduzir o movimento negro, os nossos processos a um lugar de lacração, do arrasei, e é isso mais. Mas quando, na verdade, a gente vai olhar a história de luta do movimento negro, foi toda uma história, e do movimento periférico, é a história de um povo que tem projeto político para esse país, e a gente vai fazer esse embate, né, aqui dentro desse espaço institucional, sem esquecer que isso aqui é instrumento, né, está dentro de um mandato legislativo, é instrumento importante para a luta, mas não é fim de nada. Nosso objetivo não era entrar aqui, nosso objetivo é usar esses lugares como lugares estratégicos, né, para atender as necessidades do nosso povo, né, e ter acalanto para as pautas que, historicamente, os nossos movimentos construíram. Débora, muito obrigada. É muito bacana escutar a sua fala. Não sei se você quiser fazer algum comentário final antes de sair, ou se alguém quiser fazer algum comentário antes da Débora sair também. Bom, então, só te agradecer Só muito. agradeço. Obrigada, Débora, por ter participado com a gente. É muito bem-vinda quando você quiser participar aqui dos nossos encontros sempre. E muita força na sua luta, assim. Estamos com você. Pode contar com o nosso apoio e muito obrigada. Queria passar então agora a palavra para o Oded, nosso colega aqui do Coletivo 660, já apresentei antes, um dos idealizadores do Fórum Social Mundial, para falar um pouco, continuar esse debate com a gente sobre desigualdades. Então, por favor, Oded, fica à vontade. Você, por favor, tira o seu microfone do mudo.
Bom, boa tarde. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos te ouvindo bem, Odete. Obrigada. Tá, ok. Bom, vou tentar responder ao desafio que foi colocado para mim, né, sobre o pensar os desafios do Estado de São Paulo, né. E é sempre difícil no Brasil, especialmente, falar sobre desafio de médio e longo prazo, olhar mais para frente, com tantos problemas e emergências de curto prazo, como a Débora acabou de falar, né? Onde as energias e as forças, os pensamentos são com muita legitimidade tentando responder às emergências e às necessidades de curto prazo, né? E emergência e necessidade de primeira ordem, né? Como a fome, como a pobreza, como a miséria, como a vida, né? Mas eu vou tentar fazer um pouco essa reflexão. Para começar, e uma coisa que queria colocar para vocês, uma coisa que sempre me ajudou na minha vida pessoal, na minha vida profissional, é aproveitar o aprendizado que a história nos delega, né? A gente já viveu muitos anos, a gente não pessoalmente, mas da humanidade, né? E acho que alguma coisa foi construída no passado, né? E alguma coisa que nos ensina o que pode dar certo e o que pode dar errado, né? E acho que, como observação geral, a gente aproveita muito pouco desse aprendizado, né? Como um processo educativo, né? E volta a cometer os mesmos erros, não aproveita as experiências positivas, né? E aí, olhando o mundo, né? A gente percebe que tem países que deram mais certo e outros que deram mais errado, né? Mais certo que eu falo é olhando os indicadores sociais, econômicos, ambientais, né? E aí é muito interessante sempre aprender a saber, bom, como é que isso aconteceu, né? Porque isso aqui é um dado da realidade, mas foi construído ao longo do tempo, né? Por exemplo, países escandinavos, né? Que estão sempre lá em cima, né? Qualquer classificação, qualquer, pode ser social, pode ser econômica, pode ser ambiental, pode ser ética, pode ser política, alguma coisa, o que é? O que será? Uns dizem que é por causa do frio, né? Bom, se for isso, nós estamos ferrados, né? Mas acho que eu, colocando um pouco o olhar sobre esses países, que aliás eram os mais pobres, miseráveis da Europa do século passado, né? Era a ralé da Europa, né? Bom, o que aconteceu é que eles chegaram a uma conclusão muito simples. E, aliás, as coisas importantes, em geral, são muito simples, né? A sofisticação, acho que ela nos impede muitas vezes de olhar coisas mais importantes em nível de sua simplicidade e sua adaptação e sua capacidade de nos ensinar caminhos para frente, né? E a conclusão é a seguinte: qualquer coletivo, pode ser a nossa família, pode ser a nossa organização, pode ser o país, pode ser a cidade, né? Para dar certo, né? Coletivo de pessoas, né? O que é fundamental é você construir relações harmoniosas entre as pessoas. Não há coletivo que dê certo com relações conflituosas entre as pessoas. Só dá certo quando você tiver relações harmoniosas entre as pessoas. E para você ter relações harmoniosas das pessoas, é fundamental que haja uma sensação, um sentimento, uma visão de que há justiça naquele coletivo. Porque o que destrói a relação harmoniosa é a sensação e a percepção da injustiça. Aliás, cada um aí pode olhar sua própria história, pode ver casos onde aconteceram coisas positivas, negativas, e onde a questão da harmonia ou desarmonia foi um fator decisivo para o sucesso daquele coletivo. E nós estamos falando do coletivo. Bom, Brasil, vocês conhecem, nós estamos muito longe, mas muito longe dessa situação, né? Os dados vocês conhecem, né? Quer dizer, 5% da nossa população, antes da pandemia, né? Tem 95% da renda
10% da população ter 74% da riqueza, né? E aí tem as nossas desigualdades, sempre no S, né? Territoriais, né? A Débora citou um caso de São Paulo, né? Que vem do mapa das desigualdades da cidade de São Paulo, que foi elaborado por Helena São Paulo, da diferença de idade média a morrer de 24 anos entre um território pobre, território rico, né? A diferença de renda entre mulheres e homens, entre negros e brancos, né? Acho que todos que nos ouvem conhecem, sabem de sobra esses números. E os números são estarrecedores, né, pessoal? Nós estamos no fim da rabeira. É uma enorme, enorme vergonha para todos nós, porque o Brasil não é um país pobre. O Brasil é a 8ª, 9ª, 10ª economia do mundo. É um país rico. E essas desigualdades que foram construídas, mas são mantidas ao longo do tempo, inviabilizam qualquer sonho de um país melhor, né? E são, inclusive, muito ruins, até do ponto de vista econômico, né? Porque você tem aí 200 milhões de habitantes, onde, mal e mal, 80% conseguem sobreviver. Nem essa percepção do potencial mercado interno brasileiro, as nossas elites econômicas conseguiram perceber, né? Nem essa oportunidade, né? Então, nós estamos muito aquém nessa questão das desigualdades, de enfrentar essa situação, mais ainda porque as estruturas que mantêm a desigualdade, como, por exemplo, o sistema fiscal e tributário, que drena recursos dos pobres para dar para os ricos, continua sustentando essa desigualdade. E nessa discussão que vocês estão vendo agora no Congresso Nacional, praticamente ninguém fala de usar o sistema, da mudança do sistema para reduzir a desigualdade. Só fala em simplificação, em juntar impostos, né? Mas mantém a estrutura regressiva do sistema. Bom, isso é um panorama. O que fazer? E aí eu vou falar do Estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo, com a Rede Nossa São Paulo, nós resolvemos fazer o seguinte, porque uma das maneiras da gente enfrentar a desigualdade, e acho que o objetivo é que São Paulo enfrente a desigualdade e possa reduzir as desigualdades, né, o Estado de São Paulo, tem ideia, noção, dados sobre a desigualdade, do seu tamanho e da sua localização. Porque o que estou pensando é que a gente possa oferecer instrumentos e informações para que essas desigualdades sejam reduzidas no Estado de São Paulo. Então, o que foi feito aqui na cidade de São Paulo, né? E você vê que um dos dados levantados tem alimentado o movimento social e os militantes para reivindicar suas demandas para reduzir a desigualdade, que é a idade média a morrer. Nós pegamos vários indicadores: saúde, educação, cultura, habitação, trabalho, renda, enfim, e olhamos esses indicadores no território. São Paulo tem 96 distritos. 96 distritos. Então, olhamos os indicadores em cada um dos distritos, né? Então, por exemplo, olhamos os indicadores por distrito na mortalidade infantil, na taxa, essa idade média a morrer, na cobertura da atenção básica, no tempo médio de espera para consultas, mortalidade para doenças de aparelho circulatório, respiratório, digestivo. Estou citando apenas alguns, para você ter uma ideia. Tem educação, tempo de atendimento para vaga na creche, matrícula de ensino básico, matrícula de ensino médio, formação de docentes, na questão ambiental, resíduos coletados ou não coletados, coleta seletiva, mobilidade, o tempo médio das viagens, tempo médio de espera no ponto de ônibus, famílias sem autos, acesso a ciclovias, acidentes, mortes no trânsito, né? Aí direitos humanos, né, violência contra a mulher, feminicídio, violência LGBT, racial, homicídio de jovens,
habitação, a porcentagem de favelas em cada um dos distritos, gravidez na adolescência, mortalidade materna, né? Estou citando apenas alguns dos indicadores, olhando todos os indicadores, né? Evasão no ensino fundamental, na cultura, né? Equipamentos públicos de cultura, existência ou não existência, quantos tem em cada distrito, centros culturais, museus, sala de show, de concertos, cinemas, teatro, acervo de livro para adultos, acervo de livros para infância juvenil, esporte, equipamentos de público de esporte, né? Oferta de emprego formal, remuneração média de familiar mensal, né? Bom, e aí, pessoal, recomendo a todos olhar esse mapa de desigualdade da cidade de São Paulo, é de cair o queixo, né? Nós criamos um desigualtômetro, que é a diferença dos indicadores entre o distrito mais pobre e mais rico, em vários indicadores. Bom, o desigualtômetro chega a ser 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, milhares de vezes a diferença entre um distrito e outro. Então, esse mapa de desigualdade, né, na realidade, ele tem sua utilidade. Bom, só uma outra observação, quando eu falo de equipamentos públicos, bibliotecas, esporte, né? Metade dos distritos, em números redondos, tem zero desses equipamentos. Ao mesmo tempo, o que a gente procura mostrar é que na cidade de São Paulo, na própria cidade de São Paulo, em alguns distritos, você tem indicadores, você tem territórios com grau de desenvolvimento de primeiro mundo. O que mostra que, se você quiser, isso foi construído ao longo do tempo, na questão da prioridade, né? Onde são colocados os recursos. Então, mostrando que é possível construir territórios de primeiro mundo em São Paulo, porque foi construído em São Paulo. Não é Zurique, Londres, porque tem as pessoas que podem dizer, isso é bom para Zurique, isso é Estocolmo, Amsterdã. Não, na cidade de São Paulo você tem território do primeiro mundo. Então, o que a gente levanta é, bom, se você conseguiu fazer aqui, por que você não faz no todo, né? E a gente fez uma classificação dos piores, porque a ideia é mostrar, bom, se você quiser reduzir a desigualdade, a prioridade nos investimentos tem que ser aqui, nesses territórios e nesses itens. Esse mapa, para quem tiver vontade política, é um mapa da mina para reduzir as desigualdades. Ele diz aonde você tem que investir e como você tem que investir, se você quiser realmente reduzir as desigualdades. E ele permite também, para quem faz a fiscalização do orçamento público, mostrar a incoerência entre os investimentos e as necessidades da redução das desigualdades. E o que nós fizemos é uma classificação dos territórios, dos distritos, por ordem de necessidade, de urgência e de prioridade. Então, o número de vezes, por exemplo, que aquele distrito aparece entre os 10 piores. E aí tem uma classificação dos distritos. Qual o distrito mais carente, um pouco menos carente, um pouco menos carente, quer dizer, quantas vezes aquele distrito aparece na lista dos 10 piores distritos. E não só isso, você pode fazer a mesma coisa em termos de temático. Quais são os distritos mais carentes em educação? Ou naquele item, creche, evasão, formação de professores, enfim, é um mapa que te mostra aonde. Então, o problema deixa de ser não sei o que fazer. Não pode dizer não sei o que fazer para reduzir as desigualdades. Não pode dizer. Pode não fazer, mas não pode dizer que eu não sei o que fazer e o que priorizar para reduzir as desigualdades. Então, a minha ideia, que eu queria colocar para vocês, é que se fizesse isso para o Estado de São Paulo.
para o Estado de São Paulo, uma coisa bem prática. E aí se levantasse, primeiro, os indicadores comparando as cidades. A mesma coisa que a gente fez na cidade de São Paulo, em termos de distritos, em vez de distritos, cidades no estado de São Paulo, são 645 cidades. E os dados que eu estou falando, os dados são disponíveis. Não é necessário mandar alguém levantar os dados, fazer uma pesquisa de território por território. Estou falando de dados disponíveis. Alguns podem estar mais ou menos atualizados, mas não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso que muda tanto de um ano para o outro. Então, fazer um mapa da desigualdade do estado de São Paulo, em vez de territórios, olhando as cidades, entre as cidades, para localizar as cidades mais carentes e os temas mais necessitados, porque são territórios e temas. É uma orientação para o orçamento público em termos de território e em termos do tema. Pode ser acesso à creche. Você pode localizar que a cidade X, Assis, é a mais necessitada, e o seu padrão de acesso à creche é tamanho, e teria que chegar a tanto. É uma orientação para as políticas públicas, uma bússola para as políticas públicas no estado de São Paulo. Como é tudo no Brasil, você tem a concentração de espaços e de temas. Embora você tenha 645 cidades no estado de São Paulo, você tem 79 cidades com mais de 100 mil habitantes, que tem, onde moram 33 milhões de pessoas. Nas outras cidades, moram 10 milhões de pessoas. Então, você pode fazer um estudo mais concentrado nessas 79 cidades. E aí, fazer o mapa da desigualdade nessas cidades. Não só comparar, quer dizer, a primeira fase é comparando a todas as cidades, e nessas 79 cidades, fazer o mapa da desigualdade nas cidades, pelo seu tamanho. Então, a mesma coisa que foi feita em São Paulo, fazer nos territórios dessas cidades. Então, você teria nas mãos instrumentos de planejamento, olhando o Estado como um todo e olhando as cidades, como quais são as cidades que teriam que ser prioritárias e quais são, dentro dessas cidades, as prioridades, né? São coisas diferentes, acho que vocês entenderam, porque você tem um mapa de desigualdade, por exemplo, na educação, você tem um mapa de desigualdade na saúde, você tem um mapa de desigualdade no meio ambiente, e você tem um mapa de desigualdade nos territórios. Então, você pode orientar tanto no território quanto nos temas. E nessas cidades maiores, você pode aprofundar o estudo, onde você tem a desigualdade dentro de cada uma dessas cidades, que são as cidades maiores. São as cidades maiores. Então, oferecendo esses instrumentos, e eu estou falando para as políticas públicas, para os governos, para os legisladores, tanto a nível municipal e estadual, acho que é um instrumento fantástico, útil, para reduzir as desigualdades. Outra coisa que acho que, como ideia, e aí ninguém vai poder dizer, não, eu não sei o que fazer, como fazer, eu não sei localizar, porque aí você vê a compatibilidade entre investimentos e necessidades, entre carências e recursos. E o que acontece hoje, por que temos essa desigualdade? Porque há uma inversão total das prioridades. Se investe mais onde menos se precisa por causa da força política daqueles que têm mais poder econômico e, portanto, mais poder político. Uma coisa importante nesses países que eu falei, que são países melhores, é a necessidade que eles falam, a necessidade de você ter na representação política um espelho da sociedade, para que haja
nas políticas públicas, a tradução das demandas e necessidades da sociedade. Então, se você tem na sociedade 50% de mulheres, você tem que ter 50% de mulheres na representação política. Se você tem na sociedade 60% de, estou falando de negros no nosso caso, você teria que ter 60% na representação política. Então, um outro levantamento importante teria que ser um estudo sobre a representação política nas cidades do Estado de São Paulo. Em cada uma das cidades, quantas mulheres tem na Câmara Legislativa, na Câmara dos Vereadores? Quantos negros tem na Câmara dos Vereadores? Um retrato das desigualdades na representação política. Na representação política. Porque esse retrato vai poder orientar, bom, se temos tantas mulheres aqui e necessitamos ter tantas mulheres, se aquela população ter tantos negros e tantos negros na representação política, ter ações afirmativas de fazer com que a representação política, que decide as políticas públicas, seja um espelho da sociedade e, portanto, possa responder melhor às necessidades, às demandas da sociedade. A gente pode fazer em todas as cidades, e especialmente naquelas 79 cidades com mais de 100 mil habitantes. Porque a primeira parte é levantar os indicadores. É como quando a gente vai tratar da saúde, né? Se você vai no qualquer médico, o médico, a primeira coisa que ele manda é você fazer exames, para fazer como é que eu posso te tratar se eu não tenho teus indicadores? O que é a primeira coisa que ele faz? Ele manda você fazer os exames. E fala, e elege as prioridades. Eu acho importante ver isso, e quero saber como é que você está aqui, assim, aqui e aqui. E a partir dos indicadores, você pode remediar. É a partir dos indicadores. Sem isso, melhorar, mudar as coisas, sonho de uma noite de verão. É agir assim, de muita espontaneidade, muito voluntarismo, e ter o resultado que nós temos tido até hoje. Então, levantar os indicadores é muito importante para você caminhar na direção que você quer. É fundamental. E, para o nosso caso, levantar os indicadores da desigualdade. Então, a desigualdade na representação política também é um dado que seria muito importante. Fazer um levantamento em cada Câmara Municipal no Estado de São Paulo, e especialmente naquelas cidades maiores, a porcentagem de mulheres, a porcentagem de negros, que basicamente são a porcentagem dos mais pobres, infelizmente, e bater com a composição da sociedade. Então, com esses instrumentos nas mãos, dos indicadores das cidades, indicadores territoriais, indicadores de representação política, acho que a gente pode oferecer para a sociedade, para a militância e para os governos instrumentos fantásticos de como reduzir as desigualdades, que são também instrumentos de acompanhamento por parte da sociedade e do Poder Legislativo, se os investimentos, se as políticas estão sendo direcionados para reduzir as desigualdades ou para manter e aumentar as desigualdades. Eu acho que é uma contribuição muito importante que a gente pode dar para que São Paulo, o Estado de São Paulo, enfrente os desafios que tem pela frente e possa reduzir as desigualdades. E reduzir as desigualdades significa promover o desenvolvimento justo e sustentável para todos, porque sem reduzir as desigualdades, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, é um elemento fundamental para o desenvolvimento civilizado do Estado de São Paulo, com justiça e qualidade de vida para todos. Obrigado, pessoal. Oded, muito obrigada pela fala, obrigada também pela proposta, acho que faz realmente muito sentido. É o que a gente está procurando aqui, nesse momento, né? Então, eu queria aproveitar para inscrever as pessoas que estão aqui com a gente para fazer perguntas e comentários. Por enquanto, aqui no Facebook, a gente só tem comentários de estar juntos nessa fala. José Corrêa está se inscrevendo. Você gostaria de começar, por favor?
Em seguida, o Sérgio. Oi, Oded, obrigado pela colocação, foi muito bom. Eu tenho todo acordo com a proposta. Eu queria introduzir 3 questões aí para você comentar. Uma delas eu sei que o Luiz vai pegar depois. É que o nosso mapa não é um mapa só das desigualdades sociais, é também dos desafios socioambientais, e os desafios socioambientais têm uma dimensão daquilo que eu não acho que seja um bom nome, mas que às vezes determinadas correntes da ecologia chamam de serviços ambientais, que acho que não devem ser encarados só dessa maneira. Acho que é um conceito errado, porque a natureza não está organizada para servir os seres humanos, mas os seres humanos se apropriam de determinadas qualidades, de determinados processos da natureza. Mas, então, eu acho que esse mapa do Estado de São Paulo precisava ver isso, idealmente, é lógico, em conexão com o que é o impacto fora. O conceito que o pessoal normalmente utiliza é o de pegada ecológica, mas a gente pode, inclusive, pensar a projeção da pegada ecológica de uma cidade como São Paulo sobre a Amazônia. Você já trabalhou muito com isso, sabe quais são os impactos, mas a gente tentar quantificar isso, eu acho que era uma coisa importante. Como eu sei que o Luiz é muito mais qualificado do que eu para falar nisso, não vou desenvolver mais. Queria colocar outra questão, que é a questão da infraestrutura digital, que eu acho que a gente pensa em termos de acesso, mas eu acho que a gente precisava pensar em termos qualitativos, não só quantitativos. Nós precisamos ter alguns indicadores qualitativos de estrutura e de capacitação para uso. Em última instância, de superação do digital divide, que envolvem indicadores qualitativos ou aproximações. E o terceiro elemento é também a educação. Normalmente a gente pega a educação superior e a gente sabe da desigualdade que implica, por exemplo, uma pessoa que se forma na Uninove e uma pessoa que se forma na Politécnica da USP. Então, a gente precisava também, porque isso não é só um elemento de estrutura de serviços, mas também do que é privatizado e o que não é privatizado, do que é acesso livre, o que não é acesso livre, o que implica, então, em última instância, a pessoa desembolsar, pagar diretamente algo que, em uma sociedade justa, tem que ser direito coletivo. Bom, então, e essa questão da educação superior, envolvendo em especial as questões ligadas à ciência e tecnologia, é fundamental para a gente pensar o projeto de sociedade que a gente tem, né, que eu tenho ou gostaria de ter, em termos do que são as atividades que podem ser mais essenciais, ou que já são mais essenciais. Vamos pegar, por exemplo, o desmonte da indústria de medicamentos, química fina, farmacêutica brasileira, em relação ao que era nos anos 80, e o que a Índia conseguiu nisso. É só, então, um estímulo a você desenvolver essas questões que eu acho que
envolveria um afinamento dos indicadores. É isso. A gente tem também as perguntas do Sérgio e do Luiz, que estão aqui inscritos. Vou sugerir do Odete responder depois que o Sérgio e o Luiz fizerem suas perguntas. Então, por favor, Sérgio. Então, Odete, a gente já tem, de uma certa forma, discutido essas questões, né, e a importância desses indicadores como instrumento de política, basicamente como instrumento de luta política no sentido de mostrar, né, essas desigualdades e, de uma certa forma, e também agora acrescentando, né, a composição das representações, eu acho que são dois espaços importantes de pressão, né, para a constituição da luta política. Agora, eu acho que tudo isso é importante e necessário, mas, vamos dizer, precisa o componente da pressão social, precisa o componente da sociedade civil, né? Precisa todo para implementar, né? A gente vê pelos indicadores aqui de São Paulo, apesar de lei, da forma como a gente, de fato, pode acompanhar, vamos dizer, as políticas e ser um elemento de pressão, mas não é obrigatório, né, vamos dizer, o cumprimento dessas medidas, né? Ele se a gente conseguisse avançar nisso, acho que seria muito bom. É que na lógica da sua exposição, e eu sei que você não pensa isso, parece que ao demonstrar as desigualdades, chama o Estado para resolver, né? O Estado vai botar grana aqui porque está faltando creche aqui, o Estado vai botar grana porque falta posto de saúde aqui, o Estado vai botar grana porque tem um hospital aqui, etc, etc. Bom, acho que é isso. Agora, nós sabemos que as dificuldades são grandes para que isso, do ponto de vista econômico. Quer dizer, se você não muda, né, o modo de organizar a economia, se você não muda a forma de financiar, né, o Estado, se você não muda a importância do Estado como representação, então tem uma dinâmica que é de natureza política, que é a luta contra a diminuição do Estado, o neoliberalismo, etc., e tem uma luta que é de modelo de desenvolvimento, né, que pensando ainda na palavra desenvolvimento e todos os limites que ela tem. Quem vai financiar? De que maneira? Claro que eu imagino que você já pensou sobre isso, mas vamos dizer, é uma pressão indireta, na medida em que você cobra do Estado, né, cobra dos políticos, aumenta a representação política para que isso possa ser melhor representada, apesar de ser uma representação institucional ainda. Então, mas o problema do Estado agora é resolver isso, como financiar, né, e portanto, a gente, como sociedade, teria muito mais o que dizer sobre isso. Então, são duas coisas, né, sociedade, onde ela entra, seu ponto de vista de pressão, etc., etc., né, o Zé comentou aqui, né, o que a Débora está falando, essa relação entre movimento e sociedade, para que isso possa se efetivar, e, em segundo lugar, tem um problema que é de ordem econômica, vis-à-vis a questão ambiental também, né, quer dizer, todo o modelo de organização da sociedade para que isso possa, de uma certa forma, para que a gente não caia num certo desenvolvimentismo, por um lado, mas, por outro lado, também que faça frente ao neoliberalismo que a gente está vivenciando. Obrigada, Sérgio. Antes de passar a palavra para o Luiz, queria ler também duas perguntas, comentários aqui do Facebook.
Agradecer vocês todos que estão participando aqui com a gente na transmissão ao vivo. O Donizete deixou um comentário pro Oded. Oded, a Débora Dias, que falou antes de você, faz parte de um mandato coletivo. No Legislativo de São Paulo, esses mandatos vêm sendo questionados e até perseguidos por outros parlamentares. Como você avalia os mandatos coletivos e a sua importância no processo democrático? Em um comentário da Lúcia Venâncio, só assim teremos avanço na questão da desigualdade social com representantes negros, indígenas e menos favorecidos na força política. Vou passar então agora para o Luiz, por favor. Oi. Deixa eu estou com som aí, né? Tô ouvindo, né? Legal. Não, acho que o Dédio já tinha falado, né, em outras ocasiões, sobre esse mapa da desigualdade do município, muito fantástico, né? E que eu acho que, claro, é o ponto de partida de qualquer política pública, ou qualquer desenho de política pública, se isso aí se puder ser estendido, né, para o Estado de São Paulo, a partir de dados, como você já disse, Oded, que estão disponíveis aí, não precisaria, vamos dizer, recriar, né, reinventar a roda, né, a coisa já existe aí. Mas eu me lembrei, quando você falou isso aí, me lembrei também agora, fui procurar na internet, enquanto você falava, eu achei, tinha, através de, não importa como, mas em suma, me lembro de uma coisa que tinha sido feita, e acabei de achar aqui, pela Maria Carolina Leite, que eu conheci indiretamente, por causa de uma amiga comum, etc., não importa, que em 97 ela publicou um trabalho no SEBRAP, que se chamava exatamente o Mapa das Desigualdades no Estado de São Paulo. Só que eu fui dar uma olhadinha, são dados de 91, que parece bem interessante, porque é um trabalho bem sumário, um trabalho de 30 páginas, com alguns mapinhas, é uma coisa bem, assim, acho que introdutória, mas é interessante porque são 30 anos, né, que é 91, 2021, e daria talvez, se a gente fizesse esse mapa, para nos servir desse trabalho que foi feito aí no SEBRAP, que foi publicado em 97, para criar uma espécie de comparação, digamos assim, de como é que estava a radiografia dessa situação, ainda que seja bem sumária, em 96, em 91, e como estaria agora em 2000, e como pode estar agora em 2021. Então, isso era só uma coisinha que eu queria ver se isso aí faz sentido para você, se você conhece isso daí, se pode ser alguma coisa importante. Mas eu acho que o que o Zé falou, e como está no texto mesmo, né, do nosso projeto, a questão dessa palavra resiliência, eu acho que, de fato, ela cada vez mais vai ocupar o lugar da palavra desenvolvimento, né? Então, se você pegar, e aí o problema da desigualdade é muito claro, eu me lembro, né, na época, em 2014, eu acompanhei relativamente de perto a falta de água em Itu. Ficou completamente sem água, não me lembro mais, mas tipo 2 semanas ficou zero água. E eles ficaram com uma restrição de água, com um racionamento de água, 10 meses, ou algo do gênero, quase 1 ano com racionamento. E houve aí uma série de processos, onde ficava com água, mais sem água, evidentemente eram nos bairros mais pobres de Itu, e houve então aí uma série de questões que foram, sociologicamente falando, bem interessantes, porque surgiu o crime organizado, os caras controlavam os caminhões-pipa, e aí houve uma insurreição, tipo 1848, em Itu, né, com o tamanho de Itu também. Então, as pessoas fecharam as ruas com bombas molotov, punham fogo nos pneus, era um caos. Bom, a gente sabia disso porque eu estava na Unicamp, e Itu ficava mais ou menos, tinha estudantes, né, da Unicamp que estavam em Itu, que moravam em Itu, então me contavam bastante coisa e eu me interessei. Então, acho que a questão da resiliência, ela é fundamental. Isso vai acontecer novamente, né? Sabemos que isso vai acontecer novamente. Essa região de Campinas, que vai de Campinas a Itu, é uma região particularmente vulnerável à questão da água, né? Então, quando nós temos... porque eles são muito pouco, eles sofrem a dependência do sistema Cantareira, mas sofrem também a dependência do sistema Jundiaí, lá deles, isso aqui, que é um sistema mais frágil ainda. E agora aconteceu um fenômeno bem parecido com isso no Texas, né? Quer dizer, Texas, sabe, né, perdeu a luz aí, tinha 2 milhões de pessoas no Texas, que é o estado da energia, né? É o estado que produz energia nos Estados Unidos mais do que qualquer outro estado do petróleo, etc., ficou sem luz, está sem luz até agora,
E aí, quando você vê quem está sem luz, são os bairros pobres, são os bairros chicanos, são os bairros latinos, negros, etc., etc., que estão sofrendo isso, enquanto que os outros bairros aí conseguem, de alguma maneira, se resolver. Então, eu acho que essa palavra resiliência agora vai ser a palavra que, de alguma maneira, vai comandar, né? Quer dizer, como é que nós vamos fazer para preparar essas parcelas majoritárias da sociedade para enfrentar os rigores, os impactos do que nós vamos viver doravante, né? Pode ser 2022, pode ser em 2025, pode ser em 2030, ninguém sabe, mas nós sabemos que diante de nós tem essa perspectiva. Então é isso, basicamente, mas é só um comentário, não é nada específico. Muito obrigada. Então, Luiz, queria saber se mais alguém do coletivo gostaria de fazer um comentário ou deixar uma pergunta antes da gente retornar ao Oded. Retorno a palavra para você então, Oded. Só voltando a um comentário da Lúcia Venâncio novamente, ela comentou aqui que a força política impacta na desigualdade social. As mulheres têm que estar 60% na representação política e a porcentagem de representantes negros também. Então, por favor, Oded, se puder continuar. Não, vou começar talvez pela pergunta sobre os mandatos coletivos, né? Sou totalmente a favor, acho que é uma inovação importante, né? Aumenta a representação coletiva. Bom, eu votei no mandato coletivo que a Débora faz parte, né? Então, eu sou um daqueles 22 mil, não sei quantos, que votou nesse mandato coletivo, né? E finalmente eu votei alguém que ganhou as eleições, porque eu estava votando só nos perdedores, né? E acho que é muito importante porque permite uma representação das pessoas e das organizações mais desfavoráveis pelo sistema, né? Então, aquela ideia, a união faz a força, coletivamente nós podemos chegar lá, né? Então, aumenta a representação da sociedade no poder legislativo, né? E até viabiliza o sucesso eleitoral, sou completamente a favor. Respondendo um pouco ao Zé, na realidade, o que eu coloquei, Zé, é a metodologia. Isso vale para a questão ambiental, vale para a questão da acesso à internet, da infraestrutura digital. É uma metodologia que você escolhe os temas que você acha importantes, prioritários, para reduzir a desigualdade e aplica a metodologia. Na realidade, como aquilo que eu falei, como faz o médico não manda você olhar todos os teus indicadores, ele olha indicadores que ele acha importantes para a tua saúde. Então, o que seriam os indicadores mais importantes na questão da redução das desigualdades? E aí você pode aplicar, tem a questão ambiental, não há limite, qualquer tipo de área pode ser aplicado. Quanto àquela pelo que entendi, que o Sérgio falou, né? Na realidade, esses instrumentos todos são muito importantes para os gestores públicos, mas são fundamentais para a pressão da sociedade. Porque eles dão... Qual uma das primeiras medidas que uma ditadura toma? É cercear o acesso à informação. Porque sabe que a informação na mão do povo é uma arma poderosíssima. Né? Uma ditadura faz isso, não deixa você saber o que acontece a nível da política pública. Então, isso são ferramentas muito importantes para a luta política, para a sociedade, que é diferente de você falar em termos genéricos, é importante falar, mas também é importante você mostrar em termos concretos, né? É isso que faz com que a luta tenha mais eficácia, mais eficiência, mais adesão, mais impacto, e te permite também fazer um acompanhamento. Se está melhorando, se está piorando, se está fazendo, se não está fazendo. Eu acho
que são fundamentais para a luta política e da participação da sociedade. Acho muito diferente do que fazer um discurso que você não está embasado em indicadores, né? Por isso que o Estado, em geral, a gente sabe da nossa experiência, tem muita dificuldade de soltar os indicadores, os números. Por que os governos não querem soltar os números, os dados, não querem abrir as caixas pretas? Porque temem que isso seja usado pela sociedade, né? Então, esses dados são fundamentais, né? E a questão de quem financia. Olha, esse é um discurso reacionário dos governos, dizendo, e aí, de onde você arrumou dinheiro? É tudo balela, mentira, dinheiro tem. Dinheiro tem. Você vê agora, toda a discussão, saiu um estudo mostrando que, com uma porcentagem pequena de impostos sobre as grandes fortunas, você consegue viabilizar não sei quantas bolsas família e auxílio emergencial para milhões de pessoas. Um imposto pequeno sobre grandes fortunas. Então, quando os governos falam, eu não tenho dinheiro, você me arruma dinheiro, e aí bloqueia a discussão, é porque eles não querem abrir a caixa. Então, abre a caixa. Quer saber onde está o dinheiro, onde se está aplicando o dinheiro. Dinheiro sempre tem. Eu sempre gosto de fazer uma comparação com experiências pessoais, né? Vou contar para vocês, lá em Israel, onde eu nasci numa época muito, muito difícil lá, né? Faltava tudo, né? Faltava tudo. Tudo. Mas eu tinha conhecimento, como criança, que era o seguinte: nós estamos passando uma situação muito difícil, com pouco recurso. O que é prioridade para nós? Nós vamos ter futuro melhor se a gente der prioridade total e absoluta para nossas crianças. Para elas não pode faltar nada. Educação, saúde, proteção. E essa aposta, aí o país vai ser melhor. Eu me lembro, meus pais passavam necessidade, não tinha comida. Bom, o que acontece com muitas famílias que a gente conhece, o que os pais fazem? Bom, meu filho é a minha prioridade, eu vou fazer sacrifício para ele poder se desenvolver. Então, Sérgio, é uma tremenda, mais ainda no Brasil, é uma tremenda mentira, engodo, dizer que os governos não têm dinheiro para reduzir as desigualdades, para investir onde é necessário, mais necessário. É para bloquear, porque não abrem os números. Então, vamos abrir os números. Vamos abrir o orçamento. Vamos ver onde está o dinheiro. Vamos ver quem que paga impostos. Vamos ver quem não paga impostos. No Brasil, são 250 bilhões de reais de renúncias fiscais. 250 bilhões de renúncias fiscais, né? Que vão exatamente para o bolso das montadoras de automóveis, da Zona Franca de Manaus, dos grandes devedores da União, dos bancos, bom, enfim. Então, acho que os indicadores, abrir os orçamentos, os recursos, desmascarar essa ideia que você não... Quando você fala para alguém fora do Brasil, dizer o Brasil não tem recurso para reduzir a desigualdade, o cara cai na risada. Brasil, 8ª, 9ª economia do mundo. 8ª, 9ª economia do mundo, né? E sobre a questão da resiliência da água, eu acho que também é importante fazer esse mapeamento e essa construção de cenários futuros. Outros indicadores, outros dados, e se preparar para isso, né? O que a nossa tradição é agir a última hora depois da porta arrombada. E acho que é importante nesse trabalho levantar os indicadores, por exemplo, na questão hídrica, construir, quer dizer, fazer uma projeção e ter a oportunidade de olhar mais para frente o que vai acontecer e se preparar para isso. E ver exatamente para que isso não sobre para a população mais pobre e mais carente, né? Mais carente, que é a tradição, né?
é uma oportunidade de fazer isso. E quem que vai ser impactado com isso e como devemos evitar que isso possa acontecer. Então, mais ou menos é isso. Eu espero ter respondido às demandas que foram colocadas. Muito obrigada, Oded, te agradeço. Agradeço pela sua participação, pelos comentários. Queria saber, antes da gente encerrar, se vocês têm mais algum comentário, se o pessoal do coletivo queria acrescentar alguma coisa antes da gente fechar aqui. Se quiser, por favor, abram os microfones de vocês. Só fazer um comentáriozinho? Claro. Por favor, Luiz, fica à vontade. Um comentáriozinho sobre essa questão de Israel, Oded, a questão do cuidado que se reservava especificamente às crianças. Tem aquele livro, O Colapso da União Soviética, do Emanuel Todd, que é um demógrafo, e ele mostrava exatamente, foi um dos poucos caras que conseguiram prever a implosão da União Soviética, e ele falou assim, a União Soviética vai implodir porque está havendo aumento da mortalidade infantil, e quando uma sociedade começa a sofrer aumento da mortalidade infantil, é porque ela perdeu completamente já qualquer possibilidade de se de se sustentar de uma forma ou de outra. Né? Então, essa questão, ela vai diretamente. Quer dizer, e o Brasil, acho que é bem isso, que nós estamos entrando num momento em que as crianças elas vão começar a ser cada vez mais vítimas, vamos dizer assim. Esse que é o setor, que é o segmento que tem que ser protegido, tá certo? Porque eles não têm outras condições a não ser o fato de ser protegido. Então, aposta no futuro, né? Claro. E depois Israel Israel se desenvolveu, cresceu, depois virou esse país no qual a gente tem muita crítica, né, com essas políticas reacionárias, mas naquela época era todo mundo saber que essa é aposta no futuro. A gente vai fazer muitos sacrifícios, a gente vai abrir mão de um monte de coisas, e para a criança não pode faltar nada, porque essa aposta é no país futuro. Esqueci também eu não conheço esse mapa de 91, eu vou dar uma olhada, mas ele pode também servir de inspiração para esse trabalho, viu, Luiz? Desculpa, não te respondi a isso, tá? Beleza. Só um comentário, mas essa é a lógica dos recursos escassos. Exatamente. Você prioriza uns em detrimento dos outros. Né? Claro. Exatamente. Bom, gente, então acho que é isso por hoje. Queria agradecer muito a participação de vocês todos, especialmente do Oded e da Débora, e também do pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui na transmissão na página da Ação Educativa, Lúcia, Doni, Samara, Fernanda, obrigada pela participação, pelos comentários de vocês. Esse vídeo vai continuar disponível para quem quiser assistir aqui na página da Ação Educativa, para quem perdeu o comecinho, né? Queria também convidar vocês para participarem dos próximos encontros, que estão acontecendo sempre às terças e quintas, também aqui ao vivo na página da Ação Educativa, das 15 às 16h30. Nosso próximo encontro é na terça-feira, dia 23 de fevereiro, e a gente vai ter a presença do professor Paulo Sandive e do professor João Whittaker para discutir com a gente as questões da macrometrópole, saúde e sustentabilidade. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e nos vemos nos próximos. Tchauzinho. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigado,